Continuando as correções aqui do PHP Stem, agora a gente vai trabalhar aqui com... Vamos analisar o models/problem.php para ver os erros relativos a eles. Então aqui tem vários erros, a maioria também é retorno, e também especificação de array. Vamos lá no problems. Então aqui a gente tem uma array, a gente precisa dizer de que tipo que é essa array também. E aqui eu vou dizer que é No caso do atributo, a gente vai definir que é o @var, vou dizer que é uma variável, tipo array. E aqui, no caso do erro, é 2 string, então vou dizer que é string e string. Vamos ver se ele diminuiu a quantidade de erros. Então agora a gente já tem 7. E aí a gente precisa definir os tipos aqui. A maioria são void, então vamos corrigir. Dos sets, o get está certo, void, aqui é boolean, destroy é void, isValid é boolean, 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 errors, ele vai retornar aqui, pode ser duas opções, uma string ou null, então a gente pode definir esses duas opções. Aqui uma array, e nesse caso aqui a gente vai dizer que tipo que é essa array, então, deixa eu ver se ele vai reclamar do tipo de retorno da array também. Vamos ver. Vamos executar. Aqui baixou para 3, né? Tem o errors. Aqui o parâmetro, né? Vamos corrigir para string. O all precisa definir, especificar, como a gente falou. E o dbpath lá no final, ele também retorna uma string. Então, vamos executar e agora a gente vai ter um erro, que é a correção do all, que aí a gente precisa dizer o que ele vai retornar também. Então, a gente vai usar aqui como comentário. Opa. Vai dizer que aqui vai ter um return. Ele vai ser um array do tipo int problem, que é o objeto que ele retorna, né? Porque ele monta esse objeto. Vamos ver se agora sim ele funciona. E agora não erros, né? Então vamos commitar git status git commit-am fixed php instant issues in problem.php. Na verdade aqui app models problems.php. Beleza? Agora continuando, vamos rodar novamente o PHP Stem. E agora a gente caiu para 10 erros, né? Vamos corrigir esses erros restantes. A gente tem um problema aqui no core, da nossa string path. Vamos abrir ele para ver. Aqui também a gente não definiu o tipo do retorno do joy. No caso aqui, vamos ver se ele funciona se eu definir como self o retorno. Vamos executar novamente. Na verdade aqui, né? Tem que ser o que ele retorna é o próprio string path, né? A classe de retorno. Self não vai dar certo. E aqui também, e na classe de constantes, a constante está definida, então está correto. Então, vamos ver quantos erros a gente tem agora. Continuou para 9. Deixa eu ver aqui no debug. No debug a gente não tem o retorno específico do dd, então vamos colocar aqui. Na verdade ele não retorna, então eu vou definir como void. Vou executar novamente. Agora caiu para 8. No envloader também não tem o tipo de retorno. Que também aqui é void. Vamos especificar. Nos erros handler, mesma coisa. Então no erros handler, tudo é void, né? Ele não retorna. Então vamos definir os tipos corretamente. Aqui. No construtor não, né? O construtor não precisa. E nos métodos que a gente definiu. O demais que a gente tem problema.
No test case também, clear database. Test case. Aqui ele não retorna, então vai ser void. Então veja que legal, ele já avisa para a gente mandar esse padrão também. E no teste, também a gente precisa definir ali os tipos de retorno. Então aqui ele reclamou no Problems Controller Test e no module também. Então vamos lá. Aqui é void, né? Porque é um método de teste. E no module também eles vão ter void, que não tem retorno. Aqui ele deu um erro lá no erros render, na verdade não é void, né? A gente precisa retornar lá, ele retorna uma função. Então a gente precisa fazer essa correção. Eu coloquei void, né, na empolgação, mas aqui não é void. A gente precisa definir o retorno como uma... E para fazer isso a gente tem que definir que ele retorna um callable, que é uma função, nos dois casos. Então aqui também é um callable, porque é uma função que pode ser chamada. E agora sim, nosso PHP Stamp passa sem erro para todos os arquivos. Então aqui, vamos fazer um git commit, -am, e aqui fixed php issues para ou to fique php stan issues, né? Issues for constant for string path. Eu não vou colocar todos, só a gente terminou de corrigir os issues do PHP stan, todos devidamente corrigidos, né? Então aqui, pessoal, a gente basicamente tem nossa PR terminada, né? Vamos ver se o sistema continua funcionando normalmente. Criar, visualizar, alterar e remover, tudo ok com as novas refaturações e definições do linter. E nosso teste ele também deve continuar executando normalmente. Então vamos executar e ele funciona normalmente. Então nossa aplicação está ok. Então a gente conclui aqui essa parte de definição dos linters e depois ainda falta o crivo de abreviações e a integração contínua. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente já tem comitado, vamos fazer o git push orange marksal /23 /setup linters. Fizemos o push. E lá no nosso sistema aqui, a gente vai vincular agora com essa branch, feito o vínculo, né? E vamos criar pull request. Aqui, configuração dos analisadores estáticos de código. Essa é a nossa issue 23. Descrição aqui, o que a gente vai colocar. PHP configuração do PHP CS, refatoração do core para OO e, por fim, com configuração do PHP Stan. Então esses aqui são relativos a testes, vão ser usados no CI também e a shorts, que são melhoramentos, né, que a gente precisa não relacionamento a funcionalidades, mas a aplicação como um todo e o refactor também que a gente fez. Vou colocar aqui como 2 horas que a gente levou para fazer tudo isso. Então vamos colocar. Então vejo que nessa PRC são vários arquivos modificados, porque a gente refatorou muita coisa, né, principalmente relacionados aos linters, né? E a orientação a objetos em si da pasta core, né? Toda a pasta core foi refatorada. E a gente pode fazer o merge agora dessa parte. Então vamos fazer o merge.
E eu vou deletar aqui o branch para não ficar esse branch no histórico, que a gente não precisa dele. Então aqui a gente já tem o setup dos linters, né? Que mais, pessoal? Aí a gente vai continuar com... Vamos ver se aqui se ele atualiza, né? Vai pro DOM. A gente ainda, para terminar essa série, a gente precisa fazer um arquivo para facilitar a execução dos nossos comandos e configurar o GitHub Actions. E a gente termina essa série de testes. Então até o próximo vídeo.